Estou aqui no Continente e vou-te mostrar o que eu iria comprar se estivesse em processo de emagrecimento e perda de barriga. Eu sou nutricionista e o que eu vou-te mostrar é o que eu realmente recomendo às minhas clientes. Vamos começar aqui pelas frutas e pelos legumes. Claro que agora no verão não falta o melão e a melancia, por isso levo sempre, principalmente melancia, que gosto bastante. Para além da melancia, vou levar aqui também melão. Também gosto de ter sempre umas frutas práticas, por exemplo, a maçã ou até a pera também, para ser fácil de levar quando não temos tanto tempo para o trabalho ou para qualquer lado. Em termos de legumes, levo sempre tomate cherry, gosto muito de colocar em saladas e por isso vamos levar. Desta vez vou levar também pepino para as saladas, agora com o calor sabe bastante bem. Também gosto bastante de cogumelos e costumo levar aqui já laminados para poupar tempo, mas podes sempre levar as outras opções. Gosto de ter sempre uma opção de salada assim embalada, claro que é sempre melhor ter os produtos frescos, mas quando não há tempo, isto aqui de emergência é excelente, ok? Por isso, costumo ter sempre este no frigorífico. Legumes congelados também são uma ótima opção, sabem quase o mesmo que os produtos frescos, claro que os frescos são um bocadinho melhor e são muito mais práticos. Eu gosto bastante aqui deste do Continente, que são de estilo italiano, costumo levar sempre, por isso este vai hoje. Opções para fazer de legumes congelados, tens um estilo mediterrâneo, estilo francês, italiano e por aí fora. Eu costumo levar isto, é muito mais prático para os dias que não consigo preparar. Vamos agora então passar nos laticínios. Entre dos proteicos, também gosto de ter sempre alguns iogurtes proteicos líquidos para os dias com menos tempo. Gosto deste aqui de morango, por isso lá vão para cá. Claro que não pode faltar os iogurtes Skir, com uma ótima fonte de proteína, relativamente baratos e fáceis de fazer também como snacks ou nos pequenos almoços e lanches da tarde. Para quem não gosta da espessura, tens aqui também a versão líquida do Continente, também são bastante práticos e uma boa opção para variar os iogurtes líquidos normais, podes usar aqui a versão Skir, tem mais proteína. Podes variar com as mousses, com os pudins e com os iogurtes normais proteicos, mas eu prefiro os Skir do que propriamente aqui este género de iogurtes. Um que também não pode faltar é o iogurte grego magro, este não vou levar, pois já tenho em casa, mas uma ótima opção. Ou podes levar também em porções individuais para ser mais fácil de controlares a quantidade sem teres que pesar. Para fazer cereais, ou batidos, ou papas de aveia, panquecas, também é sempre bom teres uma opção de leite magro, vou colocar aqui também, ou também tens a opção com mais proteína, que se quiseres aumentar a tua ingestão proteica, uma forma muito fácil e é muito bom para teres em casa também. Nos últimos tempos também tem saído aqui os leites proteicos individuais, tens da Mimosa, também tens do Continente, que eu também gosto de ter para aqueles dias com menos tempo, também é uma opção bastante prática, dá para fazeres como lanche até e vais para o trabalho. Hidratos de carbono, gosto sempre de ter uma opção de massa, esta aqui até aconselho porque em termos de volume fica bastante bom, por isso vou levar também. Depois, para além da massa, arroz, em termos de proteína, claro que não pode faltar o frango, as carnes brancas, principalmente o peito de frango, que é muito versátil e podes fazer dezenas, centenas de receitas com isto. Uma fonte de proteína já temos. O que eu aconselho, se quiseres poupar alguma coisa, é comprares os frangos inteiros e de cortares em casa, sai muito mais barato se comprares, por exemplo, as coxas ou até as pernas separadas, que compras muito mais caro do que se comprares tu e fizeres tu em casa. Claro que para variares do frango também podes fazer, peru também é uma carne branca. Outra excelente fonte de proteína é o camarão, tem muito pouca caloria pelo valor proteico, também costumo incluir bastante vezes, mas também já tenho a casa, mas tenta incluir na tua alimentação. Depois, outro alimento que não pode faltar são os ovos. E aqui está. Para snacks, principalmente para perder peso, não existe melhor do que gelatina zero, 9 calorias e agora com o calor sabe muito bem. Por isso, nunca pode faltar em casa gelatina. Eu desta vez não vou levar esta, vou levar as individuais, mas gelatina tem que estar sempre e vais ver que vai-te ajudar para quando te apetecer um doce ou quando tiveres aquela fomeca, vai-te ajudar. E para quem não passa a ser umas bolachinhas, aconselho estas, ok, para levares, eu até vou levar estas, porque dá jeito, às vezes apetece uma bolachinha, vou levar estas aqui de framboesa, que são as que eu gosto mais, mas também tens de chá e gengibre, tens de canela, tens de chocolate e cacau, mas eu gosto mais das de framboesa. Prova, se nunca provaste, prova, não tem açúcares adicionados e sabem bastante bem e são porções individuais. Umas espécies de batatas fritas, que não são batatas, são feitas com grande bico. Isto aqui é uma dica para quando queres fazer algum snack ou um snack assim diferente, que são estes aqui da Unboring Snacks, a de Sour Cream, são muito boas, ok? Se nunca experimentares, experimenta, desta vez não vou levar, mas é uma opção para teres como snack. Também outro snack que até é interessante para não teres muito trabalho também e para veres televisão, que eu sei que gostas de ver aí uma Netflix, são as pipocas sem açúcar e sem sal. Basta pôr no micro-ondas, está feito, ok? Isto é uma opção muito boa para fazer, ou fazeres em casa tu com o teu próprio milho, também dá. E também, ou de arroz, não é? São basicamente semelhantes, também é sempre uma boa opção para ter em casa, e principalmente estas de
de milho que tem 92 calorias por saquetas, são versões individuais. Ou se quiseres algo mais estilo bolacha, também tens aqui esta opção das marinheiras, esta até é uma versão individual, também são relativamente interessantes dentro deste tipo de produtos. Mas as tortitas de arroz e de milho são mais flexíveis porque têm muito pouca caloria por tortita, as grandes têm 23 calorias, ou seja, basicamente nada. Cuidado de beber água, o chá também é algo que eu te aconselhava a fazer para te ajudar a ter uma infusão com melhor sabor. Café também é uma boa forma de enganar a fome. Tenta ter cuidado com a quantidade de cafeína, se tiveres sensibilidade principalmente, mas eu até vou levar 2 aqui, já tenho pouco em casa também, e é algo que também ajuda mesmo em emagrecimento, engana um bocadinho a fome, por isso, café, se gostares, até pode ser descafeinado, ok? Não quer dizer que tenha que ser café mesmo em si. Barras de cereais, isto aqui é mais para situações com pouco tempo, tens aqui estas da Fitness que eu gosto muito, também tens a de mel, mas gosto mais destas de chocolate, também vou levar para ter em casa. Dificuldade em comer fruta também pode variar aqui com estes purés de fruta, não é propriamente a mesma coisa, mas é melhor do que não comer fruta nenhuma. E tens vários sabores aqui também para explorares. Isto também é algo que gosto de ter em casa, pelo menos 2 ou 3 para safar. Também tens da marca Go Skills, que também são muito bons. Depois, em termos de cereais, que é algo que eu faço muito com iogurte e até com leite proteico, estes são os meus favoritos, são os da Fitness, sem açúcares, os de chocolate. Também tens a opção, são de mel, mas gosto muito mais dessa, mas são muito semelhantes. Em termos de cereais também tens outras opções interessantes, como os Cheerios, aqui estas argolas de aveia do Continente também são muito interessantes. Os próprios cornflakes sem açúcares também são bons. Estes Weetabix são muito bons, sabem muito bem, mas têm um bocadinho de açúcares a mais, mas de vez em quando gosto também de fazer estes cereais. E também tens aqui este Shredded Wheat, que também tem uns valores nutricionais muito bons e ingredientes, tem uma textura diferente, que é interessante, mas em termos de sabor não são os meus favoritos, mas podes experimentar. Já algo diferente para testar aqui, em vez de ser os típicos cereais, tens aqui estes das estrelas de morango, assim quase parecidas às estrelitas, mas sem açúcares adicionados. Depois, em termos de congelados, temos aqui uns produtos muito interessantes do Continente que eu gosto, que são as hambúrgueres com legumes, que têm de frango e de vaca, ok? Que são estas aqui, que são muito boas, têm muito pouca caloria por hambúrguer, principalmente em termos de volume. As de frango são melhores e têm um bocadinho menos valor calórico e têm uns ingredientes muito interessantes, ok? Por isso também vou levar, gosto de variar. Claro que também gosto de pedir no talho a carne, 100% de carne, e faço eu as hambúrgueres em casa, se quiser 100% de carne. Quando quero assim algo mais prático, congelado e para variar, gosto muito destas aqui do Continente, por isso experimenta. E para situações de emergência, gosto sempre de ter uma refeição pronta congelada, que é só aquecer na frigideira, no micro-ondas. Por exemplo, esta aqui, que é muito boa, de pescada, lá também. O que eu gosto também de variar é este puré de batata doce, congelado, que é só batata doce nos ingredientes e é só aquecer literalmente no micro-ondas durante 8 minutos e está feito. De vez em quando gosto de incorporar. Esta secção dos panados, douradinhos e panadinhos é evitar completamente. Se quiseres, faz em casa, que é bastante melhor. Em termos de queijo, claro que não pode faltar o queijo cottage. Desta vez vou levar aqui o de Filadélfia, que até está num bom preço, mas tens o da Matinal, tens também o da Danone, que é uma opção muito versátil aqui, o queijo cottage, dá para incluir em muitas receitas e muitas formas, ok? Por isso também é algo que levo sempre para casa. Para substituir a manteiga, que não vale a pena, tens o queijo creme para barrar light. Vou levar este aqui do Continente, com menos de 30% de gordura, mas também gosto muito deste da Filadélfia, que tem menos de 50%. E um ponto interessante é que a Filadélfia de ervas finas ainda tem menos calorias do que a Filadélfia Light. Não sei se sabias, mas esta acaba por ter menos calorias ainda. Babybel Light, ótimo snack, prático, para o trabalho, em casa, faculdade, todo lado. Pois claro também, o queijo limiano com menos de 50% de gordura, não pode faltar. Já estamos aqui com o carrinho mais ou menos composto. Em termos de pão, é sempre melhor optar por pão com uma menor lista de ingredientes, mas para aqueles dias mais complicados é sempre bom ter o pão de forma integral em casa para quando não tens o pão fresco. E este aqui do Continente tem a vantagem de ser muito leve, em que cada fatia tem apenas 22,7 gramas com 54 calorias. Também tens a versão sem colha e tens outras opções também interessantes, como a do pão rico de 9 cereais, que também é relativamente interessante. Assim do estilo pão de forma, também sei este é um dos meus pães favoritos, da marca, este aqui é do Continente, mas também tem da marca Rusty, que são os pães de fermentação lenta, que são muito bons, também costumo ter sempre em casa, aliás, desta vez até tem o Rusty em casa, em vez de ser pão de forma, este acaba por ser superior. Até estão aqui, tem aqui a versão clássica e a versão de cereais. Isto tem uma vantagem, esta fatia aqui gigante tem cerca de 70 gramas, para teres noção, porque eles são muito leves, é fácil de comer uma boa quantidade. Em termos aqui dos pães mais frescos, o ideal é tentar escolher um
que, se fores ver aqui, diz a quantidade, o peso de cada um, aqui 80 gramas, para teres uma ideia, assim o ideal seria à volta das 50 gramas, aqui como o pão biju. Neste caso até vou levar 2 papos secos, que em termos de quantidade é muito bom. Um tipo de produtos que tens de ter atenção são as barras proteicas, ditas proteicas, que por quantidade de proteína e por valor calórico nunca compensam. A maioria das barras, mesmo estas assim, mesmo da Prozis, também acabam por ter um valor calórico muito grande. Muitas vezes quase sempre compensa fazeres uma barra de cereais normal e complementares com proteína de outra forma, porque estas barras, primeiro, são mais caras, o valor calórico é muito alto pelo valor proteico, ok? Por isso, toma atenção. E não comer sopa por não ter tempo para fazer também não é desculpa, tens opções de sopa sem batata. Eu até vou levar esta, não tenho aqui preparada em casa, por isso vai comigo. Em termos de refrigerantes, zero. Claro que não é a opção mais saudável e não é para fazeres todos os dias. Agora, se te facilitar a fazer a tua dieta, a tua alimentação mais cuidada, fazeres ocasionalmente não vai-te fazer diferença nenhuma, ok? Só te vai ajudar a manter a alimentação. É tudo aqui um ponto de equilíbrio. Claro que não vais deixar de beber a tua água do dia para fazer Coca-Cola. Agora, se te ajudar mais do que prejudica, podes incluir ocasionalmente. E temos o carrinho basicamente pronto, onde já tivemos frutas, legumes, carnes, proteína, não é? Através dos ovos, do queijo, dos iogurtes, sopa e, muito importantemente, fruta e os snacks, ok? Claro que isto são apenas alguns dos produtos, ok? Existem muitos outros que podes comprar e podes escolher e também são muito interessantes. Estes são apenas alguns do que eu costumo recomendar para as minhas clientes que estão em processo de emagrecimento e perda de volume, para facilitar o dia-a-dia, simples, sem complicar, sem deixar de comer o que gosta, ok? Como podes ver, não é assim tão complicado, basta agora ir variando e escolher outras opções na semana para não ficar chato, mas nada que não se faça. Diz-me nos comentários se costumas comprar alguns destes produtos, partilha, dá like, não te esqueças de subscrever o canal.